Ó, eu vou contar 3 casos que foi necessário fazer a coleta pelo Zoom. Só que daí eu pensei, Alana, eu não dormia. Porque eu falei assim, cara, e se eu for na casa dessa senhora, eu tiver com Covid, passar Covid pra essa senhora morrer? Porque eu usei coleta foi porque o periciano estava fugindo de mim. E eu vou falar um pouquinho da minha história, de como eu comecei. Gente, eu comecei no meu quarto, tá? E aí, Alana? Jaque, Tudo boa jóia? noite. Tudo Boa bem? noite, tudo jóia contigo? E aí, tá muito frio? Bah, muito frio. Nossa Senhora. Você é do sul, né? Você é o quê? Santa Catarina? Não, Porto Alegre mesmo. Porto Alegre? Pô, tá muito frio aí? Até hoje não fez tanto frio assim, de tarde estava bem tranquilo assim, sabe? Mas tá 10 Uhum. graus, tá bem tranquilo, tá 10 graus. Tá bem tranquilo, tá 0 graus aqui. Super. Tava nevando semana passada, agora então tá bem tranquilo. Nossa, tô indo pra Gramado daqui a algumas semanas. Então, Ai, guria, eu queria muito ter ido. Nevou lá, né? Devia ter sido lindo, não assim, deve ter sabe? sido lindo. Lá dizem que é muito bonito, eu não conheço, então eu vou Não conhecer conhece já. aqui já? Pois Não, então, pedi. eu vou te contar agora, até a Fabrícia tá Dica. aí, né? Eu Já achei pedi que tu dicas pra morasse, elas, eu pra achei que tu ela. morasse em Bento Gonçalves. Eu achei que tu fosse amiga da Fabrícia dali, sabe? Porque ela sempre, ai, Não. a Jaque, falei com a Jaque, de bom, é vizinha? E não, é de Brasília, né, Jaque? É isso? Assim, um pouquinho longe, mas a internet nos aproxima, né? Do mesmo jeito que a internet tem os seus males, ela também nos aproxima. E É aproveitando o verdade. gancho sobre isso, a internet nos aproxima e também tem auxiliado alguns procedimentos na perícia grafotécnica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Alana? Vai falar sobre o procedimento, sobre como está sendo esses procedimentos remotos na perícia grafotécnica, os benefícios e os malefícios. E os Então, cuidados eu também, né, que a queria gente deve falar tomar. um pouquinho contigo, primeiro saber um pouquinho da sua formação, um pouquinho de você. Me conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Bom, minha formação, assim, o meu início, né, foi dentro do Uhum, direito, sempre fui da área jurídica. uhum, Comecei tentando contabilidade. Lembro que na época, assim, uhum. que eu vou ser contadora, números é minha praia. E daí eu descobri a cadeira enfim, jurídica que tem dentro dos técnicos, né? Uhum, E não é isso, sabe? É direito. E aí eu fiz direito, fiz até o quinto semestre, tive que trancar. E aí eu acabei saindo um pouco, né? Tive meu filho, tranquei a faculdade, tive meu filho. Quando eu retornei numa empresa de perícias. E aí eu uhum, conheci a perícia no todo, assim. Nisso eu consegui uma bolsa para fazer um tecnólogo dentro da área jurídica, mas uhum, serviços jurídicos e notoriais. E aí uhum, eu fiz toda a formação, daí me formei, sou formada nisso, sou tecnóloga em serviços jurídicos e notoriais. Tenho também direito até o quinto semestre, né? Mas a minha formação é essa. E também tenho uma pós-graduação em perícia judicial e documentoscopia avançada. E aí trabalho dentro da perícia, já conheço tanto a área pericial da Grafo quanto várias outras. Eu trabalhei 4 anos uhum. auxiliando, né, os peritos de várias áreas, assim. Então a perícia foi algo que me chamou muita atenção. Hoje o direito já não quero, por exemplo, advogar, então pretendo até voltar a fazer a faculdade, mas para Uhum. finalizar. E hoje também já está se apresentando outras situações, outras possibilidades para mim. Mas Sim, bacana, esse é Alana. o caminho. Alana, eu acho que seu microfone está um pouquinho baixo. Se você puder aproximar um pouquinho mais de você, é Acho que melhor é para a o manta. pessoal. Ah, E agora agora? sim. Ah, Não, agora deu tudo certo. deu? Foi. Então, certinho. Então, Alana, para quem não me conhece, para o seu público que está assistindo, eu sou a Jaqueline Tirotti, sou perita em documentoscopia, eu já atuo aí há 8 anos, estou na área, também sou da formação jurídica, também sou advogada, e caminhando aí, atuando nesse ramo que temos bastante trabalho, graças a Deus, e graças aos falsários aí que vêm fazendo essas fraudes e dando trabalho aí, mas a gente está aqui para resolver. Bom, Com e certeza.
como é que você está fazendo na pandemia, Alana? Como é que você está procedendo na pandemia com as perícias? Você já atua há muito tempo? Há quanto tempo você atua? Sim, Começou na pandemia? Não, eu já atuo bem antes da pandemia, desde 2017 eu já atuo como perita. Sempre fiz as perícias assim, presenciais, sempre viajei, porque eu atuo como... nessa empresa, né, que eu trabalhei como funcionária e eu também trabalhei como perita. Então, já fiz perícia, Mato Grosso, BH, vários lugares assim fora daqui. Então, sempre viajava para fazer perícia, marcava tipo 5, 6 perícias, tudo num dia, fazer tudo, ia num dia, voltava no outro. E assim a gente ia, né? E quando veio a pandemia, inicialmente foi algo bem complicado, porque tudo fechou, ninguém sabe como é que vai fazer, e ninguém sabia se adaptar no Zoom, então não ia ter perícia. Rio Grande do Sul aqui, já que eu não sei como que é aí em Brasília, mas Rio Grande do Sul, assim, 90% dos processos são físicos, né? E os nossos sistemas judiciais, assim, do EPROC, EPROC geralmente é Justiça Federal, e o sistema que eles tinham no TJ estadual era um sistema muito lento, assim, uma coisa péssima, não dava para abrir. E aí, então, tudo parou, sabe? Tipo, tudo parou. Então, não tem prazo, não tem nada. A maioria ainda era físico, Alana? A maioria é física. E aí, graças a Deus, eu vou dizer assim, ó, gratidão à pandemia. Porque daí eu acho que eles meio que desistiram desse sistema do TJ, né, do Rio Grande do Sul aqui. E eles colocaram o EPROC. E aí o EPROC é maravilhoso, né? Muito mais fácil de entrar, peticionar. E mais fácil de entender também. Então, assim, auxiliou tanto para os peritos também, creio que para os advogados aqui do Rio Grande do Sul, e foi perfeito. E aí foi quando a coisa aconteceu, começou a andar, sabe? Mesmo assim, marquei muitas perícias, assim, tentei, né? O que eu vou fazer? Quem sabe fazer remoto? Como é que eu vou fazer remoto? E aí, assim, me organizei e fiz um procedimento. Então, o que eu faço? Como é que eu estou fazendo coletas de assinatura, por exemplo? Eu marco via Zoom, organizo com as partes, então na petição mesmo. Continua baixíssimo. Meu Deus. Então, peraí. Eu tô escutando bem. Deixa eu ver agora. Melhorou? Melhorou, Ana? Me dá um ok aí. Tá ok. Bom, então vamos lá. Aí o que eu faço? Na petição mesmo, quando eu marco ali a perícia, a coleta, né? Eu solicito que as partes me encaminhem por e-mail o contato, né? Para que eu possa depois encaminhar o link. Aí eu faço a reunião, faço a coleta, daí gravo, já que o Zoom ele tem essa possibilidade, eu gravo para que depois não tenha nenhum problema. E peço daí que na hora ali, o advogado ou a parte que estiver junto, dê uma rubricadinha na folha da coleta que eu encaminho e me mande foto na hora. Então, tipo, eu tô vendo, ele faz isso. Aí me envia via correio depois. Eu tenho a via com a rubrica também do advogado para que eu consiga confirmar. E aí eu dou andamento na perícia. Aí eu também tô dando a possibilidade, dependendo do lugar, de me encaminhar direto digitalizado, se tiver a digitalização em boa qualidade, né? Daí eu organizo direitinho os DPIs, falo para as partes. Aí até funciona assim. E aí é assim que eu tô fazendo. E as questões aí, quando se trata de ir até o local para colher um material, como é que se chama, questionado, aí eu não marco com as partes, eu faço uma reunião, informo, olha, vamos fazer assim, tem que ir tal data, o juiz já pediu o ofício de autorização, eu prefiro ir sozinho, eu vou tirar foto, eu explico como é que é o procedimento que eu faço, porque daí não precisa estar todo mundo junto lá no tabelionato, né? Eu vou lá rapidinho, faço e volto. E aí tá dando certo, sabe? Sim. Quando você recebe esse documento, como é que é o procedimento de recebimento dessa coleta? Travou. Dessa coleta, recebo via correio ela, geralmente eles me encaminham via R, né, que tem como cuidar ali o código, aí quando eu recebo, eu faço a conferência, né, verifico com a foto ali que eu encaminhei, verifico se está bem certinho, se não teve nenhum dado documental, alguma tentativa de fraude, né? A gente sempre pensa que tá tudo... assim, a ideia é que nós possamos confiar, mas a gente nunca sabe, né, o que pode ocorrer. Então, eu faço essa conferência. Aí, eu geralmente faço com lupa. Eu tenho uma lupa grande, assim, de mesa, né? Aí, eu coloco ali e olho na lupa, assim, ver se eu encontro alguma coisa, né, com iluminação boa,
no documento, e aí quando eu verifico até hoje, graças a Deus, nenhuma tentativa de falsificação, bem certinho, como, né, para fins de comparação, e aí eu começo a fazer as avaliações. E aí as avaliações eu faço, daí eu também dou uma conferida, né, dos padrões que foram colhidos ali, que vieram remotos para mim, juntamente com os padrões específicos, não específicos que a parte juntou, né, para verificar também se não teve nenhuma tentativa aí de alguma coisa. E tá dando certo, assim, sabe, Jaque? Não sei como que tu... eu procedo, mas eu só procedo em casos excepcionais, Alana. Eu vou contar como que eu procedo e até vou te dar uns toques aí. Teve uma aluna que quase... Esse negócio de recebimento de documento é muito sério. E até eu dei uma seguradinha, eu ia postar antes, só que daí eu falei, vou deixar pra falar na live. Porque já que a gente vai ter uma live sobre esse assunto, então eu já deixei pra postar agora. Bom, como é que eu faço? Faço também pelo Zoom, mesmo procedimento que você, gravado. Gente, se vocês forem fazer coleta de padrões, gravem. Olha só, a gente grava. E outra coisa, eu faço o seguinte, o periciano pegou, fez ali, imprimiu. Primeiro eu faço o seguinte, petição. Na petição eu monto um grupo ou coloco meu celular para que a parte entre em contato comigo. Porque se eu enviar e-mail, é aquela coisa, daqui a pouco a parte fala que não recebeu e-mail. Então, assim, essa moda de falar que não recebeu, eu acho que, assim, tem algumas partes ali que querem fugir da perícia e aí dão aquele migué. Então, eu faço tudo que eu faço pelos autos, aí coloco ali meu telefone, coloco meu link do Zoom e aí nisso as partes falaram comigo, eu monto um grupo. Esse grupo, gente, por favor, bloqueiem para que só você mande link, tá bom? Só vocês mandem, porque daqui a pouco começa a treta no grupo e aí aí dá ruim. Então, assim, dependendo do caso, aí pode dar algum tipo de probleminha. Então, eu já mando a coleta uma semana antes, alguns dias antes eu mando a coleta para a parte imprimir. Imprimiu a coleta no dia, hora marcado, Zoom. E aí aquela coisa, né, Alana? Não sei se você passa por isso também. Quando você liga o Zoom, aí a pessoa faz assim. Tipo, você fala, fulano, coloca a sua câmera um pouquinho mais pra cima. Aí fulano tá assim. Aí, fulano, você tá me escutando? Faz um joinha. É desse jeito, gente. Coleta pelo Zoom. Eu acho muito ruim. Eu não gosto muito, mas assim, eu faço excepcionalmente. E aí, fulano, você tá escutando áudio? Sim! Aí faz um sinal. É como uma reunião mediúnica, né? Até coleta pelo Zoom também. Ô, Jaque, mas sabe uma coisa que eu faço? Eu peço que o periciado ele esteja próximo ao seu do advogado. Porque daí o advogado ele já está acostumado a fazer, sabe? Sim, geralmente, realmente, né, com a parte... E às vezes acontece, né? Já aconteceu, por exemplo, hoje, inclusive, eu tive uma coleta assim, que o filho do casal, quem estava ali fazendo, então ele não imprimiu a coleta, ele não fez nada. E aí eu tive que organizar e, nossa, sabe, tenso demais. Aí a gente tava fazendo a coleta e tava... Tu viu o queijo? Onde é que tava o queijo? Umas coisas assim. Aí eu geralmente peço, né? Claro que a gente não pode A gente pode controlar, né, a pessoa, mas eu peço que esteja junto do seu procurador ou que saiba, né, mexer ali. Enfim, faço quando tá com o advogado. Quando tá com advogado é melhor, Alana. Das vezes que eu procedi que tinha advogado era melhor. Teve uma vez que eu procedi, o senhor morava no interior e a advogada dele em Brasília. E aí foi só a treva, porque ele não sabia posicionar a câmera, e aí o celular dele não tinha som, e aí teve que ligar de um celular, fazer... Nossa, foi horrível. Mas, assim, a gente sobrevive, né? A gente faz e... E aí eu faço dessa maneira, eu mando a coleta, a pessoa imprimiu a coleta. Imprimiu tudo em branco, né? Porque a gente sabe que vai saber se a pessoa colocou alguma coisa ali, né? Antes da gente proceder a coleta. Então toda vez que eu vou proceder é assim, fulano, mostra a folha. Fulano mostrou a folha. Aí posiciona o celular, vai escrevendo e tal. Aí ele vai fazendo os grafismos, aí depois acabou a folha. Fulano, mostra a folha. Aí fulano mostra a folha. Sempre de uma maneira que eu possa posicionar o mais distante possível para pegar o grafismo, para pegar a pessoa fazendo os grafismos. Sim. E sempre mostrando a folha em branco e depois a folha preenchida.
Uma coisa Depois que agora disso. tô falando, Ah, Jaque, desculpa te aham. interromper, Não, mas uma imagina. coisa que tu falou agora, né, sobre mostrar também, uma coisa que eu faço, como a gente está falando sobre isso, de repente algum perito tá aqui, também vai utilizar, eu solicito sempre que Uhum, a parte mostre, como a gente faz na coleta presencial, mostra teu documento de identificação, por favor, daí eu peço para eu também. botar pertinho da câmera para eu fazer essa conferência, né, não só com os Sim, padrões ali, mas também com a coleta, né, mas também com documento de sim. identificação para evitar, né? Enfim, eu já imagino que daí tu fica com isso na cabeça, né? Vai que tem alguém ali do lado e ele vai escrevendo aqui, daqui a pouco troca a folha e tem alguém escrevendo junto. Daí eu peço Sim, para sim, mostra o que tu tá também. fazendo. Também, na hora da identificação também, mostrar o documento na tela, tudo certinho. E tem gente que a tela não é muito boa e a gente não consegue ver muito bem o documento. Daí eu falo, tira uma foto, manda pelo WhatsApp, entendeu? Isso. Pra ficar melhor, porque, nossa, é bem assim, a gente fica dependendo de um bom celular. Porque aqui a gente tá falando de um bom celular. Agora tem gente que tem um celular que é horrível, a câmera tá toda embaçada. Fala assim, por favor, limpe sua câmera, senhor. A câmera tá cebosa, a pessoa passou no rosto aquele negócio. E aí tem que proceder a coleta uma câmera cebosa. Eu mando limpar. Sim, Jaque. E aí, aí como é que tu faz, assim, depois que terminou ali a coleta, mostra pra ti. E aí tu Sempre solicita que te mostrando. envie. Como é que tu faz? Tu faz essa Sim. conferência, por exemplo, que nem eu faço, ele peço para assinar e já me manda foto. Eu não sei, até te pergunto isso, porque de repente me dá uma ideia a mais, vai saber. Depois da coleta, no vídeo, eu falo para a pessoa ir mostrando as páginas. Por quê? Por que eu mando a pessoa mostrar as páginas? Não é só para eu ver se ele assinou tudo, não. Eu falo para ele mostrar a página. Se tiver o advogado rubricar junto, depois mostrar todas as páginas. Depois que ele mostrou todas as páginas, ele está mostrando, eu vou printando a tela, printando a tela, printando a tela. Já deixo tudo os quadros certinhos. Aí quando ele me manda, o que eu faço? Eu abro aqueles quadros, confiro se aquela que eu recebi é a mesma que tá nos quadros. E outra coisa, outra dica, gente, pega essa dica que, olha, já uma aluna minha se deu super bem com essa dica e, assim, ela deixou de ter que explicar ali um negócio que ia ser muito difícil. Ela recebeu um documento e eu falei assim, Mari, recebeu o documento? Filma. Ai, Jaque, mas eu vou ter que filmar? Eu falei assim, filma, assim, prevenção, entendeu? Porque você não sabe o que você vai receber. Você não sabe se vai receber uma bomba, lógico, uma bomba não vai. Mas assim, você não sabe se você vai receber um documento rasgado, você não sabe se você vai receber outro documento ou se vai vir sem nada. Então pode vir um envelope vazio. E aí, eu sempre, todo o meu procedimento de recebimento dos documentos, dos recebimentos de documento, de coleta, tudo eu filmo. Por quê? Porque vai lá o cara esperto, te manda um envelope vazio. Tudo bem, você como perita, tem fé, você vai colocar no processo ali que recebeu vazio. E isso não vai dar problema, né? Provavelmente não. Mas fica aquela dúvida. Será que a perita tá certa? E Sim, é isso que eu não também a quero palavra do deixar. advogado, né? Às vezes daí A o palavra advogado vem e fala, mas olha aí, a é, perita tá falando isso e tal. E aí já entra as... exatamente. Então eu faço assim, eu filmo toda a abertura de envelope no meu escritório é filmada. Eu falo assim, ó, vamos deixar para abrir os envelopes tal dia. Aí assim, na semana eu já deixo um dia para abrir todos os envelopes, que daí eu já deixo a câmera ligada e vou gravando o E vai procedimento. filmando. Todo o procedimento filmado, eu coloco o procedimento no processo, recebimento. Então, recebimento documental, tô lá, eu com aquela cara de tonta, abrindo o envelope, mas pelo menos é uma segurança ali, porque eu não vou receber Claro. nada errado. E essa minha aluna recebeu um documento rasgado, Alana. Rasgado. Tava com Daí a quando ponta saiu. rasgada. Assim, não sei assim, se tinha algum dolo de estar rasgado, mas acho que não, assim, acabou que eles num procedimento ali acabaram rasgando e colocaram no envelope rasgado. E quando ela abriu, ela filmou e mostrou que estava rasgado. Porque já pensou depois? Ela explicando pro juiz, veio rasgado. Será que não foi ela que rasgou? Será que não foi Uhum. ela que é incompetente? Aí fica aquela dúvida. E no vídeo não mente, tá ali. Entendeu? Então, assim, É verdade. Ó, gente, guarda essa dica, porque Ótima essa dica. dica Ótima já dica. Guardem a salvou. Já dica. salvou. Inclusive, vou utilizar e vou compartilhar dessa dica para as pessoas que Sim, conversarem comigo também. Porque é uma boa dica sim, realmente. essa. E já aconteceu, uma vez aconteceu de
um processo vir como físico, né, do Rio Grande do Sul, até eu tô aqui, eu tô falando contigo, eu tô pegando aqui, que eu tô com um bem na minha frente, eu fico toda hora encostando nele. Mas Eu não tenho mais no escritório nenhum, sabia? Tudo digital. Então, eu agora, eu tenho só as folhinhas de coleta que vem para mim, né? Às vezes Sim. por correio e coisa. Mas tá voltando. Ontem até eu recebi para ir lá buscar em Viamão. Olha eu falando pro Tia em Viamão, mas tu sabe. Deixa eu pensar aí. É região metropolitana, assim, sabe? Fica 1 hora daqui, mais ou menos. Não, aqui mais perto, eu moro mais perto, fica uns 40 minutos daqui. E aí tá voltando agora, os físicos estão ativos novamente. Mas o que era que eu ia te dizer? Voltou o funcionamento das varas? Já tá voltando? Agora voltou. Não, voltou tudo lindo. Quinta-feira já tô indo me vacinar. Tá uma beleza, daqui a pouco tá tudo igual. Mas uma coisa que eu percebi já, que tá bem... eles vão organizando, né? Eu entendo assim que é muito difícil para as pessoas, até agora já está acabando, mas já está melhor, né? Mas assim, num primeiro momento, as pessoas, quando é uma mudança muito brusca, o ser humano, ele tende a travar, né? E uma coisa que eu percebo nos fóruns, mesmo que já tenha voltado a funcionar, há uma desorganização gigante, porque ainda está travado, sabe? Às vezes, por exemplo, tem que agendar para vir. Aí tu vai lá, agenda para ir, só que eles agendaram 7 pessoas junto e não atenderam no mesmo momento. Aí fica uma fila gigante, todo mundo um atrás do outro, uma função na frente da vara, né, do cartório ali. Então, assim, ainda tem um pouco de desorganização, mas tá indo, sabe? Tá indo. Aqui ainda não abriram. Aqui tá tudo fechado ainda. Não, assim, só retirada, alguma coisa assim específica, mas tá bem... Eles estão segurando bem assim, essa parte, mesmo porque todos estão digitalizados. Eu tive um problema, logo que começou a pandemia, eu tava com um processo da minha avó, que estava dependendo desse processo para ela conseguir fazer... Opa, filho, você quer aparecer no vídeo? Tava dependendo desse processo para ela conseguir resolver a vida dela, a venda da casa. E, nossa, Alana, sério, eu nunca me vi numa situação dessa. Eu dependendo... Filho, parou, eles estão brigando aqui. Eu tenho 5 gatos aqui em casa. E aí tava dependendo a venda da casa da minha avó e ela entrando em depressão, porque a vida dela tava parada, porque não tava conseguindo. E aí eu falei com o pessoal da vara. E, cara, eles foram tão humanos, tão humanos. Eu peguei assim, eu já tinha digitalizado todo o processo. Eu falei, tá aqui, tá tudo digitalizado. Se você quiser conferir ato por ato. Mas, por favor, eu preciso do despacho do juiz, porque é algo que eu preciso finalizar para conseguir. Minha avó, e falei da minha avó, falei, eu não vejo outra situação, eu não sei falar aqui com você no e-mail, que eu precisava resolver. E aí, nossa, o pessoal do TRF, da Justiça Federal de São Paulo, foram super humanizados, me trataram assim, foi assim, a decisão saiu rapidinho. Então, assim, nossa, assim, quando eles têm boa vontade, gente, eles resolvem muitas coisas e funciona mesmo. Então, nesse caso, eu só tenho gratidão. E isso também é uma coisa legal, né, Jaque? Porque quando a gente conversa, às vezes a gente tem essa coisa, vai lá na vara, não vai dar certo. Mas funciona, né? Se a gente conversa, conta a historinha, assim, o negócio às vezes realmente, muito processo. Então, se tu ficar, por exemplo, liguei, não saiu ainda, liga de novo amanhã, dá 5 dias no máximo, vai sair, eles fazem. Explica. Porque, né, isso, a gente explicando funciona, que bom que saiu, né? E já que uma pergunta, né, que foge só um pouquinho, mas tu advoga também? Diga. Eu não advogo. Eu advoguei só, assim, pra família, esse caso da minha avó, eu tava como advogado dela. Então, foi um caso que eu advoguei. Mas eu não advogo porque é aquela coisa, Lana. Se eu for advogar, eu vou ter que estudar muitas coisas que... Assim, a advocacia, não sei, por exemplo, a parte de família, que eu já tive uma prática um pouquinho maior, que eu já peguei alguns processos, até posso fazer. Mas eu vou ter que me dedicar. Não é algo que eu faço constantemente como a perícia. Então, por isso que eu não advogo. Quando eu pego um caso de advocacia, um caso da área jurídica, que é para entrar com uma ação, para defender uma ação, geralmente eu passo para os meus parceiros. Então, eu tenho parceiros, tenho parcerias e passo para pessoas competentes, igualmente competentes, que possam auxiliar. Legal. Até porque a perícia, ela acaba sendo... Eu vejo muito isso, né? Porque eu não cheguei a advogar e vou te dizer, assim, que hoje
é algo pra mim, porque antes era o meu sonho, perguntar o que tu vai fazer? Eu vou advogar. Por que tu não faz um concurso? Não, eu quero advogar, eu quero estar lá nas pontas, eu quero brigar, eu quero dizer... Guria, hoje, pelo menos, quero brigar, eu quero estar no meio, do ladinho do juiz. Sou aqui auxiliar do juiz, eu tô aqui bem tranquila, sem muito processo, sou imparcial, porque essa coisa, assim, da advocacia acaba sendo, né? E aí tu tem que fazer toda uma tese, tem que defender, tem que ir. Com a perícia, a gente acaba tendo, na verdade, a mesma coisa, né? Só que a gente vai ir dentro do que é a literatura, né? Dentro do que a gente tá ali enxergando, dos estudos. Então, realmente fica mais complicado, né? Porque tu tem que estudar caso a caso e, além disso, estudar caso a caso da perícia. Né? Para mim, como eu já tô com mais prática na perícia, é muito mais fácil pegar um caso da perícia do que um caso da advocacia. Então, eu peguei para minha avó, peguei um caso para ela, era um caso de tributário, direito tributário. E eu peguei assim na cara e na coragem. Eu falei, olha, eu vou fazer, mas era algo simples que eu tinha visto ali, que era um débito que tinha que já estava prescrito, então assim, eu já tinha visto tudo o que tinha que ser feito. Não era muito complexo. Mas, assim, quando é um caso mais complexo, eu sei que eu vou ter que me dedicar muito para aquele caso. E aí não vale a pena, entendeu? Já que eu já tenho essa expertise na perícia, não vale a pena eu me dedicar para advocacia. Mas eu tenho AB, eu falo assim, quando me perguntam se eu sou advogada, Lana, eu falo assim, eu tenho OAB, mas advogado eu acho que é quem atua. Advogado é quem atua, é quem trabalha com isso. Eu não me sinto na condição de falar que eu sou advogada, né? Apesar de eu ter OAB, né? Mas eu não atuo na área. Ah, legal. É legal, né? Eu atuo na área da perícia. Eu tô atuando mais na área da perícia mesmo, porque é onde eu tenho mais prática. Exatamente, tem muito mais prática na área da perícia. Olha só, eu entrei atrasada, tem uma pergunta aqui, que eu estou no intervalo da faculdade. Nossa, durante a coleta, sem a presença física do perito grafotécnico, quem deve estar presente? Essa ausência física do perito é visto com bons olhos? Olha, eu só procedo coleta remota quando há necessidade. Alana, você procede em todas ou só quando há necessidade? Eu procedo quando há necessidade também. Eu prefiro que seja pessoalmente presencial. Eu também. Mas, como às vezes demora para acontecer, muitos juízes, principalmente Santa Catarina, é uma vara assim que o juiz fala, não, tá fechado, não é para vir ninguém aqui. Por exemplo, e eu não tenho escritório em Santa Catarina, né? Então, aí eu acabo procedendo via remoto. Mas, via de regra, eu prefiro estar presente. E aí, quem que deve estar presente, né? Assim, quem deve estar presente? O periciado e assistente técnico. Se não tiver assistente técnico, o advogado for, pode participar também. Mas não é necessário. Se o advogado não tiver, eu faço a coleta igual. O importante é que o periciado esteja ali. E daí, se tiver assistente nomeado, o assistente. E assim, essa questão até da ausência, né, me trouxe algo que eu decidi falar aqui. Sobre, às vezes, eu solicito já que a parte, ela vá até o cartório e faça a coleta, converse com o cartório, pergunto se é possível que eles, né, façam lá, e aí converse com os advogados também, que daí não enche todo mundo lá no cartório, e peço para que no cartório a parte faça essa coleta na frente de alguém que gosta de fé pública, né? No caso, seja alguém ali do balcão. Geralmente o escrivão. E aí eu solicito isso, eles inclusive tem até dentro do CPC ali da parte das perícias, tem um caso, tem um dos artigos fala sobre isso, né, que o pessoal do cartório, ele pode auxiliar nesses casos, quando envolver documentos, etc, de falsificação e tal. E aí eu solicito que a parte compareça lá. Isso assim, a parte não tem como fazer coleta no Zoom, não deu, aí eu solicito que vá até lá. E processo físico também, nesse processo físico, aí eu acabo procedendo dessa maneira algumas vezes, né, pra me auxiliar, mas sempre converso com a vara. Então é um ponto também que dá pra... Não é visto com maus olhos também, né, essa situação. Mas assim, é sempre a exceção, né? O ideal é que seja sempre presencial. Exatamente, eu acho que o presencial, ele é melhor. Lógico. Ai, Jaque, mas e se não tiver a possibilidade? Aí sim, né, Alana? Ó, eu vou contar 3 casos que foi necessário fazer a coleta pelo Zoom. Bom, primeiro caso, uma senhora que ela usava respirador, ela tinha um problema pulmonar,
usava respirador, foi logo no começo da pandemia. Como é que eu ia na casa dessa... Eu fiquei sem dormir, porque foi a minha primeira coleta pelo Zoom. Foi quando eu recebi, assim, eu tive que tomar essa iniciativa, senão aquela perícia não ia ocorrer e eu ia esperar o final da pandemia. Era uma senhora, ela respirava por meio de respiradores, então ela tinha respirador, apesar de que ela estava bem, assim, ela não era uma pessoa, mas às vezes ela precisava estar próxima aos respiradores. E aí o advogado solicitou que eu fosse na casa dela para proceder à coleta. Só que daí eu pensei, Alana, eu não dormia. Porque eu falei assim, cara, e se eu for na casa dessa senhora, eu tiver com Covid, passar Covid pra essa senhora morrer? E eu ficava assim, meu Deus do céu, eu vou matar a senhora, eu não posso, assim, mesmo que eu não tivesse o dolo de passar um vírus, né, eu poderia passar o vírus pra essa senhora. E aí eu comecei assim, sabe quando você tá assim, nossa, não posso, e assim, ter pesadelo em matar a senhorinha sem querer. E aí eu falei, não vou poder. E assim, ela queria muito fazer a coleta, porque ela tinha que provar aquilo, e aí tava a pressão, e aí eu falei, o único jeito que eu tenho como proceder é pelo Zoom, porque eu não vou expor essa senhora nem ao meu risco, nem ao risco de eu estar passando vírus para ela sem saber, porque a gente não sabe, no começo da Covid, a gente não tem essa noção de que a gente está com Covid, a gente pode estar passando e tá assintomático. Então eu fiquei morrendo de medo de passar o vírus, marquei pelo Zoom, procedi a minha primeira coleta pelo Zoom, foi uma senhorinha, e ela utilizava respirador, então eu fiquei morrendo de medo de acontecer isso. Segundo caso que eu usei coleta foi porque o periciano estava fugindo de mim. Sim, Alana, o periciano era um senhor e ele falou que ele estava morrendo de medo de pegar Covid. Aí a ex-mulher dele falou assim, morrendo de medo, ele tá saindo pra caramba. Ela foi lá, né? Aí eu falei assim, tudo bem, não tem problema. Se o problema é esse, vamos resolver. E aí marquei a coleta pelo Zoom, né? Ele não tava querendo ir no escritório, já tinha marcado, a ex-esposa dele tinha comparecido. E ela falou, ele tá saindo, tal, ele tinha que estar aqui, tal. Eu falei, não tem problema. Se o problema dele é não comparecer no escritório, o escritório vai até ele pelo Zoom. Então, marquei a coleta pelo Zoom. E o terceiro caso era um senhor que estava em outra localidade. Então, o processo dele estava aqui em Brasília, só que ele estava em outra localidade. E aí o advogado solicitou para mim para que eu fizesse a coleta pelo Zoom. Então foram solicitações externas feitas a mim para que eu procedesse pelo Zoom. Não é um procedimento que eu faço, não faço esse procedimento por minha vontade. Eu faço esse procedimento em razão das necessidades do processo. O meu modo principal é coleta presencial. Por quê? Porque eu filmo a coleta presencial e filmo também o periciano, eu filmo aqui de cima. Então eu consigo também ter o movimento dessa pessoa. Então a coleta presencial para mim ainda é imprescindível, mas caso haja necessidade, e assim, questão de não ser visto com bons olhos, eu acho que depende, né, Alana? Você acha que? Eu não acho que seja algo que seja ruim. Mas se você sempre proceder, né, pode ser que você perca alguma informação, né? E aí o juiz questione isso. É necessário... Diga. Por exemplo, assim, eu, ao contrário de ti, eu tomei eu fui atrás dessa coleta, de fazer essa via Zoom, porque o que aconteceu? Eu sofri uma impugnação. Um assistente técnico impugnou todo um laudo, todo um resultado de trabalho, porque eu não tinha feito a coleta, porque eu tinha feito diretamente, solicitei que a parte fosse até lá ao cartório, e aí fizesse lá a coleta para mim, porque era lá em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves fica 2h30 aqui da onde eu moro, né? Então, eu não fiz a coleta presencial, e era bem na pandemia. Coloca a Fabrícia para fazer! Mas eu não conheço. Olha que legal. Nesse dia foi o dia que eu conheci a Fabrícia. Na verdade, eu não conhecia ainda antes, quando ele fez a coleta. Aí, no dia que eu fui lá retirar os documentos, eu conheci a Fabrícia. Daí foi quando a gente se conheceu. Fomos na pizzaria, inclusive. Uhum. E aí, o que aconteceu? Fiz o laudo, tudo certo. E a coleta procedeu na frente da escrivã, assim, conversei com ela. Tanto até que depois o próprio juiz, ele botou, assim, o perito, né, o assistente, só dar uma segurada aí, né, porque foi feito tudo certo. Mas ele não invalidou a minha perícia.
Só que eu pensei, cara, se eu continuar fazendo dessa maneira, porque não dá para ver as pessoas, e eu vou de repente ter muitas outras impugnações, e se eu conseguir colocar todo mundo junto, e aí eu dou aula via Zoom, né? Tipo, eu dou aula, eu dou exercício, tem um monte de coisa que eu faço, tipo, por que não fazer a coleta via Zoom também? Aí eu comecei, mas como fazer a coleta? E aí eu comecei a ver essas situações, por exemplo, como eu faço no computador, o print para mim que tu dá na tela fica difícil de fazer. Aí por isso eu peço as fotos, né? Então na hora eu já chamo a pessoa no WhatsApp, com os advogados presentes, assistentes, e aí tudo a gente já organiza ali filmado, para que depois, se alguém vier falar alguma coisa, eu consiga, mas foi combinado tudo na coleta. Eu vou perguntando, agora eu vou fazer assim, tudo bem para vocês, agora sim, e tal. E aí foi assim que eu comecei. Então, assim, eu não faço sempre, eu prefiro fazer presencial, mas quando é muito longe, quando é outro estado, quando tem essa situação, é melhor eu fazer presencial, é melhor eu fazer via Zoom do que eu, por exemplo, não conseguir ter acesso a essa coleta, eu acabo trazendo, daí é uma outra nuance, né, de atuação, não que a forma como tu faça, que é só exceção, a regra não seja ok, né, tá tudo certo também, na verdade é bem melhor, né, Jaque? Mas assim, eu acabo preferindo, assim, é uma coisa de preferir, eu prefiro fazer e tá ali e ver, porque daí o que eu faço? Chega na hora, eu me apresento com a pessoa e aí eu peço pra ela baixar, pra eu enxergá-la fazendo. E aí, geralmente um pouco mais pra trás, na hora que finaliza, do lado o advogado já peço pra ele rubricar e me mandar a foto. Então, tipo, tudo isso comigo vendo a coleta, pra não ter perigo de ninguém ir lá e naquela minha imaginação, né? De que Alana, vai, de repente... eu costumo falar que a gente é paga pra desconfiar. Então, a gente tem que desconfiar mesmo. Não é, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas essa perita é desconfiada, tá achando que fui eu que fiz, tá achando que eu que fiz coisa errada, tal. Pode até achar isso, mas não é isso, eu sou assim com todo mundo, porque eu não posso confiar, eu tenho que desconfiar porque eu tenho que trazer a verdade pro juízo. Então, se eu ficar confiando aí, tiver alguma parcialidade, eu não vou estar cumprindo meu papel com excelência. E o meu fundamento é fazer esse o melhor trabalho possível e a gente está auxiliando o juízo. Então, vamos lá, mais uma pergunta aqui. É necessária a presença do perito em todas as audiências? Eu não entendi. Que audiências você está falando? Se for a audiência do processo, não. O perito não é solicitado nas audiências do processo. Diga. Tem uma pergunta aqui em cima que eu tinha visto antes sobre horário comercial, sobre marcar perícia no sábado. Geralmente a perícia ela ocorre no funcionamento durante... Eu não sei como é que é por lei, até tu me disse se tu souber, Jaque, se tem algum código que fale sobre, mas assim, como é que eu procederia nesse caso? Informaria que eu não seria possível fazer durante a semana e aí agendar para tal dia, daí o perito que agenda, né? Se as partes não puderem comparecer e o juiz disser, não dá para ser no sábado, aí a parte vai lá e informa. Mas agora me veio uma coisa, perícia de engenharia já aconteceu muitas vezes de eu ver casos que elas aconteceram aos finais de semana, porque o perito, por exemplo, trabalhava em algum lugar para ver o carro, tinha que ir só no sábado. Então é bem tranquilo em relação a isso, né? E acho que não tem nenhum impedimento no CPC que diga que tenha que ser dia de semana. Não tem nada de dia de semana e é o que você falou mesmo, Alana. Se ninguém impugnar, você marcou ali. Ninguém impugnou a data, tá tudo certo. E já vi até mesmo outros peritos marcando no sábado. E não teve nenhum problema. Agora é aquela coisa, se impugnarem, aí a gente vai ter que ver um outro dia, né? Sim. E aí depende das partes. E aí dá pra avisar, né, Jaque? Porque assim, o perito quem direciona a perícia, né? Então a gente vai lá e vai falar, eu quero tal data, né? Se caso alguém falar que não pode, dá pra dizer, olha, eu não consigo tais horários, teria que ser outra data. E vai organizando tudo nos autos, para que o juiz consiga ver também e não dê problema, né? Acho que é isso. Fortini Sandra fez uma pergunta. Durante a coleta, vocês já se sentiram intimidadas pelo periciado? Então, o que já aconteceu comigo? Que foi algo que eu fiquei assim um pouquinho receosa. Mas é aquela coisa, já atendi periciandos que eram policiais. E aí foram armados. Então, já tive algumas coletas com periciandos que estavam portando arma no meu escritório. E assim, é aquela coisa, é o trabalho dele. Então, ele anda armado, pra ele é super normal. E... pra mim, se ele fizesse alguma coisa ali comigo,
eu estava sendo filmada. No caso, a minha segurança, o que eu deixo de segurança pra mim, é que eu filmo todo o procedimento. Então, se alguém me intimidar, vai estar sendo filmado. E aí o pessoal fala, mas e se a pessoa for lá e quebrar seu computador? Eu falo assim, eu tenho nuvem. O meu Zoom é pago, acho que o seu também, né? Pra dar aula, pra fazer esses procedimentos, sim, a gente precisa de Zoom pago. E no Zoom pago você tem a opção de gravar na nuvem. Então as minhas coletas são gravadas na nuvem. Então, se a pessoa for lá, rasgar o processo, quebrar meu computador, tá tudo filmado. A gente só junta no processo. Então, assim, é o meio que eu uso pra ter mais segurança. E você, Alana? Eu agora tava aqui, tô pensando, digo, será que eu já me senti intimidada? Não consigo me lembrar, mas eu acho que não, sabe? Nunca me senti intimidada pelo periciado. Já aconteceu de eu me sentir um pouco intimidada pelo advogado. O advogado chega muito assim, não, porque tá aqui minha carteirinha da OAB, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu disse, olha só, doutor, aqui o senhor tudo bem, eu sou carteirinha da OAB, mas assim, aqui é a perícia, né? Eu sou auxiliar do juiz, eu sou a perita, eu que direciono a perícia, então eu vou pedir, por favor, que o senhor se acalme um pouco, fique tranquilo, né? Não usei se acalme, não. Usei uma técnica de comunicação não violenta, ele disse pra ele ficar calmo, porque senão ele não ficaria. E eu lembro que eu botei assim, sabe, alguma coisa tipo, pra que o ambiente fique tranquilo para todas as pessoas, eu gostaria que você, por favor, né, esperasse, tivesse paciência e tal. E aí foi algo assim, mas foi a única vez assim que eu lembro, eu não me lembro assim de nenhuma outra situação que eu tenha passado. Eu já tive algumas brigas no escritório e sempre quando começa a rolar uma briga, eu falo assim, ó, não tô discutindo essa questão, eu não tô fazendo juízo de valor, eu não vou julgar a causa, eu vou fazer só a perícia aqui, então o que vocês precisam fazer é colaborar com a perícia, quem vai julgar é o juiz, não sou eu, então agora a gente vai proceder à perícia só. Mas acontece isso, mas nunca me senti intimidada de fato, mas já apareceram alguns periciandos que estavam portando arma e eu vi que a pessoa estava armada e mesmo assim, tipo, normal. Acho que a pessoa não iria fazer nenhum mal pra mim, né? Mas a gente fica um pouquinho intimidada com arma. Sim. Claro. Uma coisa que a Ângela perguntou, né? A coleta, quando for no final de semana, você não vai conseguir utilizar de um local que seja um órgão público, por exemplo, porque ele vai fechar. Não. Mas você pode daí fazer, por exemplo, no seu escritório. Eu não tenho mais um escritório, né? Antes eu tinha escritório, com a pandemia saí do escritório, então tipo, meu escritório agora é minha casa. Mas assim, o que eu faço? Eu alugo um escritório. Eu alugo, por exemplo, sim, coworking. Um escritório, exato. E aí tu vai lá e pode alugar um escritório para fazer essas coletas, né? Isso é interessante. Até essa agora eu vou contar o que tu falou, né? Não me senti intimidada em coleta, mas aconteceu, porque assim, em Porto Alegre eu geralmente marco perícia presencial. Só que nesse caso, o advogado do réu que ia comparecer e tal, ele era de Santa Catarina. Então a gente fez via Zoom. E aí a advogada da parte autora, né, que era o senhor que foi assinar, eles estavam aqui no bairro do lado aqui do meu, sabe? Daí o que ela falou pra mim? Alana, eu posso já te mandar a coleta agora? O que eu disse? Tá, tudo bem, doutor? Então faz assim, ó, vou te dar meu endereço, tu me traz aqui. Por quê? Ela vai mandar o motoboy do escritório vir trazer aqui, né, a advogada, falar com a perita e tudo bem. Guria, daqui a pouco bate aqui no meu número. Um monte de gente. Olha no periciado. Ela mandou um cara vir na minha casa. Eu digo, tu já pensou agora se eu digo que esse troço que não partiu do coisa dele, ele veio atrás da minha casa, eu vou ter que me esconder. Não, já aconteceu. Agora você me lembrou de uma. Teve uma pericianda que depois do resultado eu constatei a autenticidade, ela estava falando que a assinatura não era dela. E aí, depois da minha constatação, ela foi no escritório e chegou para mim e falou assim, não, a senhora se equivocou aqui no seu laudo, tá errado. E eu falei assim, ó, senhora, eu não vou discutir isso aqui. A senhora, por favor, faça a sua manifestação nos autos. Aqui a gente não tem mais nada para discutir. A senhorinha ficou parada assim no meu escritório e falei, vamos lá, senhorinha. Já fui colocando ela pro rumo da porta, porque, gente, assim, não tem que ficar discutindo isso aqui no escritório. Mas já aconteceu, mas assim, eu não me senti... agora, já que na minha casa, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, nunca mais aparecer aqui, vai dar tudo certo. Mas igual também, né, eu achei até um pouco de, assim,
pô, quem é assim, no momento em que eu contrato tu para ser minha procuradora, quem é que vai entrar em contato com o perito, que vai fazer esse direcionamento ao advogado, né? Eu não imaginei falar para ela que não era para ele trazer, por exemplo. Mas enfim, tudo certo, vai dar tudo certo, né? Só que nessas aí, ainda a pessoa te procurando no teu escritório. Imagina, vem aqui, joga uma pedra na minha janela, ainda moro no térreo. É difícil. Mas, né? Não, lá o meu é escritório mesmo, mas assim, lógico que a gente não tem tanta proteção assim. Mas é aquela coisa, é questão de coleta, eu prefiro marcar em escritório. Então, por exemplo, estavam perguntando essa questão de onde marcar, eu prefiro marcar no escritório. E eu vou falar um pouquinho da minha história, de como eu comecei. Gente, eu comecei no meu quarto, tá? Comecei no meu quarto, não tinha um escritório bonitinho, maravilhosinho, não. Era meu quarto, meu escritório, meu notebook, marrom menos. E assim, com as perícias eu fui me equipando. Comprei um notebook novo, comprei um computador novo. E eu tinha um escritório virtual. Quando eu comecei num escritório virtual. Escritório virtual, pessoal, é um escritório que ele atende várias pessoas. E aí você pode alugar sala. E eu alugava sala. Procedia as coletas ou no tribunal ou nesse escritório virtual. E durante muito tempo foi onde eu trabalhava. Até eu ter uma demanda boa e também ter a necessidade de ter um lugar para me organizar. Porque, na verdade, o escritório, para mim, não é algo só assim para ter um escritório. É porque eu preciso dele. Porque eu tenho 5 terroristas, ó, um aqui no meu colo. Tenho 5 terroristas. Imagina um gato desse mijar no documento. Imagina com que cara que eu vou devolver um documento mijado pro juiz. Eu não posso. Então, assim, meus gatos, eles são bem danadinhos. Então, assim, tudo que é de documento, tudo que é de perícia fica no escritório. Então, assim, eu não trago para casa, porque eu sei, assim, trago tudo digitalizado, tudo no computador, dá para trabalhar. Mas tudo que é exame é tudo feito no escritório, para não ter esse tipo de problema, né? Porque em casa você tem outras coisas. Eu tenho animais de estimação, então não tem como ter esse espaço. 5, né? Há um número. E há um número de animais de estimação, né? 5. E olha, eles conseguem fazer coisa que a gente não acredita. Deixa eu ver aqui os outros. Ô, Jaque, tem uma coisa assim até sobre isso, né? Que daí assim também a pessoa não conseguiu alugar um escritório, daí tô, né, indo pelo ponto assim também, de às vezes recém comecei, não consigo, dá para organizar junto ao cartório, até de repente conversar, olha, de repente um pouquinho depois do horário, sabe? Ficam, né? Eu já trabalhei em Tribunal de Justiça, às vezes a gente fica até mais tarde ali um pouquinho, então dá para tentar organizar, sempre conversando lá, conversa com o escrivão e dá pra tentar. Exatamente, claro, né? É o fator humano, você conversa. É muito difícil a gente conseguir marcar uma perícia, né, num órgão público, mas dá para conversar lá com o escrivão, na quarta-feira eu fico aqui até às 10 e aí dá para fazer então às 8 na sala de audiência, sabe? Algo assim, dá para acontecer e organizar isso, então temos também como recorrer à justiça para organizar. Tem uma pergunta aqui, já que eu achei. Tem uma pergunta sobre no escritório das partes, de uma das partes? Não, cartões pontos, ó. Como é feita a perícia em cartões de pontos? Só deixa eu fazer um gancho, porque uma pessoa perguntou sobre a coleta e perguntou no escritório de uma das partes. Ó, a coleta poderia ser agendada no escritório de uma das partes desde que ambas estejam presentes? Não tem nenhum impedimento, mas é aquela coisa, eu não faria, Alana. Por quê? Porque ir até o escritório da outra parte, entendeu? Porque não escolheu o meu, aí vai poder dar treta. Como é que tu conseguiu ter contato com o advogado daquela parte para agendar no escritório? Então quer dizer que tu tem relação com ele? Então eu vou te suspender, vou te impedir. Você está impedida no processo. Exato. Suspeita! Assim, suspensão, impedimento! Gente, isso, não dá, assim, gente. Olha, é que quem tá começando não sabe. Eu queria ser, mas o bichinho que é brabo às vezes, sabe? Não, mas Alana, às vezes o pessoal que tá começando não sabe a dor de cabeça que é você ter que pisar em ovos. Porque assim, você não tem como você ter. Você não pode ter nenhuma, assim, nada de conversa com as partes.
é assim, gente, porque você tem que ser imparcial. Se você tiver um pinguinho de parcialidade, não tô nem falando que você seja tendencioso, mas se você tiver, por exemplo, marcar no escritório da outra parte, conversei com ele e tal, marquei no... Pode ser que o outro advogado fale, por que não marcou no meu? Por que você conversou com a outra parte? E aí já falar que você é parcial, entendeu? E isso pode te prejudicar. Então, assim, é aquela coisa, você tem que pensar, né, muito bem. A gente fala assim, né? Não pode conversar com outra parte. Pode conversar, por exemplo, o advogado te liga e fala: oi, doutora, sou advogado, queria ver contigo aqui. Exatamente. A proposta foi 3 mil, será que dá para reduzir para 2? Tá, dá para reduzir para 2, doutor. Então tu faz o seguinte, peticiona nos autos, que daí eu dou ok lá. Não tem problema organizar isso, sabe? Ou até nessa própria coleta que eu comentei, né, que a advogada trouxe aqui, pediu pro periciado trazer o documento, ela havia me ligado para me perguntar sobre a viabilidade de fazer a perícia. Daí eu disse para ela que sim, que era viável, era a questão de valores, né? E que ele tinha, daí ela me falou que ele tinha aqui tinha cartões de assinatura em tabelionatos, e o advogado da outra parte também entrou em contato comigo para me perguntar também coisas relacionadas a isso. No fim, eu falei com os dois, no dia da perícia eu tinha o WhatsApp dos dois e comentei com os dois, estou mandando para vocês as fotos da coleta que eu fiz, para que vocês tenham também. Então, tudo certo, sabe? Então, não é que não possa, a gente pode, mas é assim, estritamente, assim, curto e grosso, objetivo, sabe? Sem dar margem para que aquele advogado possa utilizar um oi que tu deu contra ti nos autos e dizer, não, mas olha só, a perita aqui falou comigo tal coisa, então de repente ela pode ser parcial. E assim por diante, né? É isso que a gente tem que cuidar. Aí teve aqui a questão dos cartões de ponto, como é feita a perícia em cartões de ponto, se for uma grande quantidade, é por amostra ou todos os cartões apresentados? Alzenir, vai ter que ver cada caso. Eu evito dar uma informação porque eu não sei desse caso. Então eu posso te falar assim, não, faz por amostragem, e aí o juiz querer outra coisa, entendeu? Então assim, cada caso é um caso, não tem como eu passar para você essa informação. Você vai ter que analisar e ver qual é a necessidade, falar com o juiz, questionar, peticionar, solicitando essa informação. E você, Alana? Uma coisa que eu trago assim, né? Por exemplo, o que a gente vai avaliar no cartão ponto? Geralmente, né, a escrita sincrônica, os lançamentos realizados em uma única sentada. Aí o ideal é que tu avalias, principalmente que seja original, né? E esteja na tua frente os cartões pontos, realmente, né? Então, claro, isso eu tô falando baseado num caso, o último caso que eu fiz de escritas sincrônicas, eram 3 anos de cartões pontos e eu avaliei os 3 anos. Na hora de demonstrar, eu fui utilizando amostras, mas eu avaliei todos os cartões a via original. Sempre via original. É melhor, né? Ó, aqui no meu estado tenho atendido muito no interior, tenho usado a OAB. Ótimo, sala da OAB também é uma opção, viu? Diga, Alana. Aproximadamente quanto tempo dura uma coleta? Uma coleta dura em torno de uns 40 minutos, vai muito do tempo que a parte demora para escrever, assim, sabe? Mas via de regra, uns 40 minutos, meia hora. A maioria. Teve uma aluna minha que falou que demorou 3 horas numa coleta, porque a pericianda não escrevia, chorava, falava que não precisava passar por aquele tipo de humilhação. Então vai depender do caso, mas geralmente é isso mesmo, uns 40 minutinhos, não é muito extenso, não. Sim. E para fazer coleta na OAB, agora fiquei com essa dúvida aqui, mas tem que ser advogado, né? Não. Depende. Aqui na OAB não fazem essa solicitação. Já vi muita gente que não é advogado utilizando a sala da OAB. Agora eu não sei como é que tá, mas quando era liberado não exigiam, não. Ah, legal. Devemos atentar ao objeto da ação. Fazer a coleta ocorrer na frente de quem tem fé pública. Nós, enquanto peritos eventuais, não temos... Nós até temos fé pública, mas é que a fé pública de alguém que trabalha, que é concursado, é diferente, né? Então, acho que é nesse caso que eles, quando eles falam, né, na frente de alguém que gosta de fé pública, eu tô falando do escrivão lá da vara, que vai fazer a coleta, de repente vai fazer a coleta para mim, por exemplo, né? E não o perito, porque, na verdade, o perito, ele é contratado para ser auxiliar do juiz. Sim. Eu, enquanto perita, tenho fé pública na conclusão do meu laudo, né? No que eu estou afirmando dentro do laudo, mas eu não sou concursada do Estado e tenho fé pública dentro de todos os atos que eu for tomar na minha vida.
na minha vida, na minha profissão. Então, a minha fé pública, na verdade, ela não é bem... É só para os atos daquele processo, isso. Exato. Bom, a Fabrícia colocou aqui uma dica bem legal, olha só. Não conseguindo um coworking, você pode conseguir um escritório de outro advogado que não tenha relação alguma com as partes, por empréstimo e aluguel. Boa dica, Fabrícia, gostei. E até peritos, às vezes a gente pode conversar... colegas. Isso, ver com o próprio colega se consegue abrir o escritório, né, alugar. Sim, aqui também, aqui eu já aluguei para colegas, então não há nenhum problema de não ser seu o escritório, mas você pode alugar, você pode utilizar por empréstimo. Acho que é isso. E no procedimento presencial, como que você está fazendo os cuidados aí para Covid? Procedimento presencial, máscara, muita máscara, álcool em gel e distanciamento, né? Bota a parte para colher lá, fico aqui e filmo assim. Só observando, Pior é que é um pouquinho difícil, né? Eu sinto uma certa dificuldade de não ficar perto, porque a minha mesa é uma mesa redonda. Então, assim, eu tô ali, eu tô do lado olhando a pessoa escrever. Então, fica difícil ter 1 metro de distância. Mas sempre com máscara, álcool gel... Sempre com máscara, álcool gel. Assim, eu também peço, sabe, já que se alguém me pergunta, né? Eu peço para que a parte ela me evite, por exemplo, levar acompanhante, vá só o periciado e as partes que vão acompanhar, né? E é isso. Se eu erro, posso ser presa. Presa não, mas pode ser multada. Quer dizer, pode ser presa também, dependendo, né? Se for um erro de má fé, tu pode responder isso criminalmente, né? Mas... geralmente, assim, um erro, aconteceu um erro de conclusão do laudo, o laudo era verdadeiro, eu disse que era falso. Tu vai ter que provavelmente devolver o valor dos honorários, pode ser que o juiz te dê uma multinha ali dentro desse valor. Por isso que a gente deve prestar muita atenção sempre nas nossas conclusões, cuidar utilizando escalas, né? Verificar realmente se aquele processo tá adequado, todos esses documentos aqui. O que eu afirmar em cima desses documentos tem chance de repente, isso alterar? Se tem chance, por exemplo, é um cheque, é uma cópia, e pode aparecer o original e mudar a conclusão, não afirma categoricamente, utilize escalas. Isso é muito importante. Sim. Como entrar nessa área? Anne. Vou fazendo curso. Você vai ter que fazer curso. Eu dou curso de formação, Anne, se você quiser. Eu também dou curso. Também dou curso, quem quiser. Sim. Sim, o meu é completo. Avançado. Tem o avançado e tem o completo. Tem o básico. Temos. Eu tô com um pela Academia do Perito. Eu tô fazendo de grafo pela academia. E tem o avançado. E as mentorias. E aulas em pós. Então, trabalhando bastante, lecionando. Se eu errar, posso ser presa, já foi respondido. Comentar nessa área já foi respondido. Quero trabalhar como assistente técnico, mas tenho medo do laudo. O que você tem medo do laudo? No quê? Em qual sentido? Pode ser igual o laudo. Não entendi. Mas caso o laudo esteja errado, tem aquele tempo de suspensão também. Exatamente. 5 anos, dependendo do tribunal. Tem também a suspensão. Gratidão, Fabrícia. Gratidão, Fabrícia. Muito obrigada pelo elogio a nós. Obrigada. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Tem mais alguma coisa que você queira complementar, Alana? Algo mais? Agora a gente falou tanta coisa, né? Acho que é isso mesmo. A gente cuidar. Aqui tem outras pessoas. Fazer perícia online. Sim, é possível, que foi o conteúdo da live de hoje, né? Gostei muito de conversar contigo. Também. Vamos com certeza fazer novas lives, fazer umas parcerias. Sim, bora. De trabalho também, bora fazer. Pode contar. E é isso aí, né? Gente, isso aí. Obrigada. E Fabrícia, o que deveria fazer para trabalhar auxiliando enquanto... Gente, então, o que deveria fazer para trabalhar auxiliando enquanto termino o meu curso? Então, a perícia, ela é muito personalíssima, é muito complicado de você arrumar um estágio na área. Então, eu faria o seguinte, um curso, depois, posteriormente, tatuar uma mentoria. Então, não vejo como fazer algo assim. Amém, muito obrigada. Faz outra live sobre perícia em cópia. Ixi, vamos ter que fazer em cópia também. Perícia em cópia, fazer perícia em cópia é legal, vamos fazer assim. Sim, também. Então, gente, até a próxima.
Vamos aproveitar, Alana? Vamos aproveitar aqui. O pessoal aprendeu, né? Vocês aprenderam a fazer perícia remota. O que muita gente estava me perguntando. Então, quero ver print dessa live. Quero ver, já printa e dá um sorrisão. Já printa essa live e coloca nos seus stories. Me fala aí o que você mais gostou. Se foi a coleta remota, que muita gente estava me pedindo. E me diz aí se você quer mais uma outra live, sobre o quê. Dá um print, posta nos seus stories, marca a Alana, a L Perícias, né? A L Perícias. A L Perícias, isso aí. E é isso aí, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos. E se você está assistindo pelo YouTube, dá um like aqui, que eu e a Alana merecemos. Merecemos, com certeza. E deixa eu divulgar uma coisa para vocês também, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, toda quinta-feira na minha página eu tenho uma quinta de dúvidas que eu abro uma caixinha de perguntas. E aí vocês podem colocar ótimo. lá que eu faço videozinhos depois explicando, né, as dúvidas que forem pertinentes. Certinho. Eu até tinha caixinha, mas eu até tô um pouquinho offline. Offline. Mas quem quiser já vai que a Alana tá on. Bota lá, depois eu chamo pessoal. Tirar de qualquer coisa também para auxiliar nas dúvidas. Então tá, pessoal. Beijo, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Gratidão, Alana. Muito obrigada. Jaque. Beijo. Tchau.